Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versos 13 até o verso de número 16. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. E a nossa reflexão de hoje é sobre o que o seu estilo de vida diz sobre você. O que o seu jeito de ser, a sua maneira de agir, as suas decisões e as suas reações dizem sobre você e sobre quem é o seu Deus. Mateus 5, versos 13 até o verso 16, a palavra do Senhor diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bondoso Deus, nós lemos mais uma porção da Tua palavra. Senhor amado, com alegria nos acercamos dela, com fome de conhecer a Tua palavra, com desejo profundo de sermos guiados pelo Senhor, para que nós possamos, na medida em que conhecemos e encontramos as Tuas santas instruções, nós possamos orientar a nossa vida e fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, a viver como o Senhor deseja que nós vivamos, a Te obedecer em tudo e em tudo Te glorificar, para afinal gozar-te para sempre. Obrigado a Deus, Te agradecemos por esta palavra lida e Te pedimos, fala ao coração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cada pessoa tem o seu estilo próprio. Todo mundo tem um estilo. Cada um tem uma maneira particular de gesticular, de olhar, de caminhar, de falar, de agir ou de reagir. Podemos chamar isso de jeito de ser, ou, para ficar mais fácil, de estilo. Você, por exemplo, é capaz de falar que uma determinada pessoa tem um olhar doce. Eu já ouvi essa expressão. Você é capaz de reconhecer uma pessoa de longe e no escuro, simplesmente pela maneira desta pessoa caminhar. Alguns dias eu fui buscar a minha filha, que estava chegando no metrô. Enquanto eu estacionei o carro, ela chegou e ela não viu que eu tinha chegado. E de longe, eu e meu filho, no escuro, nós olhamos e falamos, aquela é a Ezra. E eu sabia até o que ela estava pensando naquele momento. Não é transmissão de pensamento, não. Eu sabia que ela tinha confundido um outro carro com o nosso, por isso estava indo na direção daquele carro. Um carro igual ao nosso, da mesma cor do nosso, e nas proximidades do metrô. Eu falei com meu filho, aquela é a Ezra e ela está indo para aquele carro achando que nós estamos nele. Não foi isso, filha? Às vezes nós conseguimos perceber o humor de alguém simplesmente pelo jeito que ela está vestida. E às vezes podemos perceber que o humor é diferente mesmo ela estando com a mesma roupa. É estranho isso, mas a gente consegue perceber essas coisas. E eu sei que cada pessoa tem o seu estilo. Olhando para vocês aqui, nós vemos estilos diferentes de vestir, de olhar. Alguns olham assim um pouco, outros olham assim. Cada um de nós tem o seu jeito. Difícil só é saber o que significa o sorriso da Mona Lisa. Esse até hoje ninguém conseguiu decifrar. Alguns adotam estilo tão artificial que a artificialidade passa a ser o seu estilo. Isso também é possível. O fato é que cabe-nos uma pergunta: qual é o seu estilo de vida? O que o seu estilo de vida diz sobre você? Esqueça agora a roupa, cabelo e tantas outras coisas que demonstram apenas o seu exterior. Coisas que podem ser copiadas, coisas que podem ser até artificialmente adotadas. O que o seu estilo de vida fala sobre o seu relacionamento com o seu Deus em meio aos homens. O que o seu estilo de vida diz sobre você como cristão. No decorrer do seu ministério, muito provavelmente já era o segundo ano, início do segundo ano, Jesus ensina aos seus discípulos e também a uma multidão de seguidores que estavam ali, algo extremamente importante sobre estilo, que é mais do que ter, que é mais do que parecer. Jesus está falando sobre ser, sobre aquilo que nós realmente somos. Sabe aquela pessoa que você vai passando na frente do espelho e dá uma olhada assim e quase não reconhece você, sem artificialidade alguma? Porque muitas vezes nós nos colocamos diante do espelho, vestidos de uma determinada maneira, fazemos uma determinada pose, esperando ver alguma coisa.
Mas às vezes nós passamos diante do espelho e tomamos aquele susto porque nos enxergamos como nós realmente somos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E Jesus sempre nos vê como nós realmente somos. Não há nenhum momento em que nós possamos colocar uma máscara e chegar diante de Jesus e Ele não ver além do que está escondido pela máscara. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração como instrução da palavra de Deus nessa noite é que o seu estilo de vida tem relação com o que você é. Em seu discurso, Jesus fala de duas coisas que a maioria de nós sabe exatamente o que significa. Ele fala de sal e ele fala de luz. Pergunte a uma criança o que é luz. É óbvio que ela não vai conseguir falar de fotossensibilidade, nada disso, mas ela vai apontar, vai dizer, ali está a luz. Ela sabe o que é luz. Pergunte para uma criança o que é sal. Ela vai dizer, é um negócio que salga. Ela também não vai saber falar sobre nenhuma propriedade química, etc. Mas ela vai dizer aquilo que salga. É um pozinho que salga. Algumas até talvez nem saibam o que é um pozinho, mas sabem que é um negócio que salga. É impossível nós encontrarmos pessoas que já tenham consciência de si mesmo que não saibam o que é sal e o que é luz. Isso significa o seguinte: nós já presumimos de imediato que luz ilumina, já sabemos que sal tempera. Para que serve a luz, se não for para iluminar? Para que serve o sal, se não for para salgar? Quando nós, por exemplo, não conseguimos compreender um assunto claramente, apesar do politicamente correto, gramaticalmente incorreto, né, nós dizemos que precisamos esclarecer o assunto. Quando o assunto não está muito claro, nós dizemos que precisamos lançar luz sobre o assunto. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando para nós que nós devemos ser. Precisamos ser luz, esclarecer as coisas. O sal tem também a sua função. Se você tiver um sal em casa e aquele sal não estiver dando o tempero adequado à comida, ou outros temperos que normalmente perdem o sabor mais facilmente, o que você faz com ele? Você tem um café que deixa lá durante muito tempo e de repente vai usá-lo. Sabor de nada. O que você faz? Joga fora. Se o sal não tempera, se o sal não salga, joga fora. E aquilo que é jogado fora vai ser simplesmente pisoteado, não tem utilidade nenhuma. Então nós vamos perguntar o seguinte: para que você serve? Para que nós servimos? Qual é a finalidade da nossa existência em Cristo? Aquela conhecida resposta do breve catecismo, olha, eu fui criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é verdade. É uma realidade que deve impactar o seu estilo de vida. Você deve realmente saber, olha, eu fui criado para glorificar a Deus. Como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Como eu posso glorificar a Deus no meu lazer? Como eu posso glorificar a Deus onde quer que eu fosse, como já foi mencionado pelo presbítero Jorge mais cedo? Em tudo o que eu fizer. Porque afinal de contas nós não podemos fazer tudo. Porque nem tudo glorifica a Deus. Por isso algumas coisas precisam ser deixadas de lado, porque são obras das trevas, diz o Senhor Jesus. E Jesus diz a seus discípulos, vocês são a luz do mundo. A luz serve para iluminar. Se a luz não ilumina, se uma lâmpada na sua casa não ilumina, o que você faz com ela? Você a retira e você a descarta. Você joga fora. Tudo que é inútil é descartável. O seu estilo de vida demonstra que você é o que o Senhor quer que você seja. O seu estilo de vida demonstra que você de fato é luz do Senhor, ou como diz o apóstolo Paulo, luz no Senhor. Você de fato está iluminando? Está dando sabor? Pense o seguinte: você tem se colocado a serviço do Senhor e obedecido? Porque esta é a sua função. É para isso que você foi criado. O seu estilo de vida, na escola, no lazer, no trabalho e até, de vez em quando, na igreja, é o seu atestado de autenticidade. É o que você é. O que o seu estilo de vida nesses lugares diz sobre a sua eficiência como discípulo de Cristo. Mas estilo de vida também tem a ver com aquilo que você faz ou como você faz. Não é apenas fazer. Por exemplo, verdade machuca às vezes. Mas verdade pode ser dita com amor. Para recuperar ao invés de ferir. É muito fácil chegar para alguém e dizer, você é pecador. E apontar o dedo e condenar. Mas com amor você pode dizer, eu sei que você pecou, eu sei que você errou, em que posso te ajudar? Vamos confessar a Cristo. A palavra diz que se você confessar o seu pecado, Ele te perdoa. Vamos fazer isso agora? De que maneira eu posso te ajudar a não pecar mais? Como você faz? Talvez aqui alguns não saibam, alguns devem saber, os mais antigos. Essa semana eu fui chamado de velho já umas 3 vezes, porque os meus exemplos são sempre antigos. Mas tudo bem.
Eu tenho certeza que você que está rindo agora, você não sabe o que é um alqueire. Não sabe o que é um alqueire. E o que é um velador? Quando perguntam o que é um alqueire, talvez alguns acham que saibam, pensando que alqueire é uma medida de terra. Não nisso que Jesus está falando aqui. Falando de outra coisa. Então deixa eu explicar isso para vocês. Jesus cita 2 móveis aqui no verso de número 15. O alqueire não era uma medida de terra. O alqueire era uma bruaca. Aí de novo alguns vão dizer, mas pastor, o que é uma bruaca? Vão pensar em alguém velho e feio. Não, não é isso. Era uma bolsa feita de couro, que era colocada em ambos os lados do animal. A diferença de um alqueire para as demais bolsas é que ela tinha uma capacidade específica de 9 litros e era usada para secos apenas. Agora vocês vão ter uma ideia do que é o alqueire quando lembrarem daquelas motos estilosas que tem 2 bolsinhas de cada lado. No tempo de Jesus chamava-se aquilo de alqueire. Eu não sei que nome tem nas motos de hoje. Jesus está dizendo aqui o seguinte: você não acende uma lâmpada para colocar embaixo do alqueire. Imagine você contratar um arquiteto, contratar alguém para decorar a sua casa, e essa pessoa chegar com um projeto de colocar todas as lâmpadas da sua casa dentro de um alqueire, uma bolsa de couro. Você vai aprovar esse projeto? Sabe o que vai acontecer quando você acender a lâmpada? Nada. Vai continuar tudo escuro. Talvez uma réstia de luz aqui e ali. Deixa eu complicar um pouquinho mais para que a gente entenda do que Jesus estava falando. A iluminação daquela época era feita com lamparina de azeite, ou então com tochas. Agora você imagine você colocar uma bolsa de couro cobrindo uma lamparina com fogo e fumaça. O que ia acontecer? Talvez fosse provocar um incêndio. Jesus diz, você não faz esse tipo de coisa. Mas ele fala assim, quando alguém acende uma lâmpada, ele a acende para colocar no velador. De novo, eu tenho que explicar o que é um velador, porque a maioria, você não sabe o que é um velador. Alguns anos atrás, eu pastoreava na cidade de Pacajá, no Pará, e nós fomos fazer um acampamento de carnaval numa fazenda. E quando chegou na fazenda, nós precisávamos de um lugar para hospedar os meninos. As meninas ficariam na sede e não tínhamos um lugar para hospedar as meninas. E então a dona da fazenda, a dona Vera, falou assim, olha, tem aquela casa ali que é usada para abrigar os carneiros, os cabritos, os bodes, pode usar. Tinha sido a casa que foi construída na época que estava abrindo a Transamazônica. Ainda está de pé. Isso na década de 60. Nós fomos para aquela casa. E lavamos aquela casa, muito bem lavada, arrumamos bonitinho. E naquela casa tinha um velador. Era uma casa de 4 cômodos. Só que entre a parede e o telhado tinha um espaço. No meio, bem na junção das 4 paredes, tinha um gancho. Mas não era aquilo que era o velador. Em cada parede da casa tinha um pedaço de madeira pregado horizontalmente a cerca de 50 centímetros do teto, pregado horizontalmente com cerca de 30 centímetros vindo para dentro da casa. Aquele era o velador. As pessoas acendiam as suas lamparinas e colocavam no alto, longe das paredes para não pegar fogo, e dali, de lá de cima, aquela luz iluminava todos os que estavam dentro. A luz precisava ficar no seu lugar adequado. Jesus está dizendo que você, que é luz do Senhor, precisa estar colocado no lugar adequado para você exercer a função para a qual você foi designada. Quando a luz era acesa naquela casa, iluminava todos os que estavam ali. Ninguém conseguia ficar de fora do alcance da luz, assim como ninguém deve ficar de fora da sua influência como cristão. Aonde você chegar, as pessoas precisam saber que chegou sal e luz. E sal sempre faz diferença. A luz sempre faz diferença. E o cristão deve sempre fazer diferença. Jesus disse que os seus discípulos são luz do mundo. Quem anda com Cristo não anda em trevas. Quem anda com Cristo vive na luz e reflete a luz. O seu estilo de vida, meu irmão e minha irmã, reflete a luz de Cristo, para que outros vejam Cristo em você. Se você fosse acompanhado dia e noite por uma equipe de filmagem, com exceção, obviamente, daqueles momentos mais íntimos, se os teus pensamentos pudessem ser captados pelos microfones, como são nos filmes, você pensaria o que você costuma pensar? Você faria tudo o que você costuma fazer? Acho que não. Então deixa eu perguntar mais uma vez. O seu estilo de vida, na escola, no lazer, no trabalho e até de vez em quando na igreja, é um atestado de autenticidade. O que ele diz sobre como você faz as coisas? Mas há mais aqui na palavra. O seu estilo de vida deve ser eficiente, cumprindo a razão da sua existência. A luz existe para iluminar. A luz existe para iluminar a todos.
A luz existe para iluminar a todos que se colocam ao seu alcance. E é óbvio que a luz ilumina mais e melhor quem está mais perto dela. E à medida que vai se afastando, há menos luminosidade, há menos clareza nas coisas. Mas Jesus está falando aqui de um contexto que é iluminado suficientemente. Uma casa pequena, uma casa muito provavelmente com menos de 40 metros quadrados, que era uma casa normal na região onde ele estava ensinando. Em uma casa pequena, acender uma luz significava iluminar tudo. Para que a gente tenha ideia do que significava uma casa pequena naquela época, muitas vezes as casas tinham 2 cômodos. Um cômodo era o local do casal. O segundo cômodo, pela manhã, era a cozinha. Durante o dia e hora das refeições, era sala. E durante a noite, era quarto dos filhos. Você imagina uma casa aí, e os judeus tinham muitos filhos, uma casa com 4 ou 5 filhos. Talvez assim fique fácil para nós entendermos aquela parábola do amigo inoportuno. Imagine você chegar 1h da manhã numa casa onde os pais estão num quarto nos fundos e as crianças estão esparramadas no meio do que é cozinha, sala de estar, sala de refeições e quarto dos filhos. Receber um visitante ali, por isso que ele diz assim, olha, vai acordar meus filhos todos, vai bagunçar a nossa noite. É para uma casa assim, é de uma casa assim que Jesus está falando, uma casa pequena, uma lâmpada apenas era suficiente. Às vezes, ou provavelmente, em muitas situações, tudo que um determinado lugar precisa é que a sua luz esteja funcionando adequadamente. Que não esteja escondida debaixo do velador, que não esteja como Saul escondido entre a bagagem do povo de Deus, mas que esteja no lugar adequado, para que atinja a todos. Isso é eficiência. Jesus chama os seus discípulos para serem luz do mundo. Paulo, pouco mais de 20 anos depois, ele vai dizer que os crentes são luz do Senhor, lá em Efésios capítulo 5, verso 8. Você só pode ser luz se você estiver no Senhor. Porque se você não estiver no Senhor, você não pode fazer nada. Alguns anos atrás, um pastor chamado Adriano, estávamos conversando em meio a uma série de dificuldades, ele estava passando por uma série de dificuldades ministeriais, nós também vivíamos alguns dilemas, e o Adriano me disse, Martin, eu sei porque nós estamos cansados. Porque nós estamos nos desgastando, como velas. E vela desgasta rápido, ilumina, mas desgasta rápido. A gente precisa lembrar sempre que nós temos que ser como lâmpadas, ligadas a uma força maior do que a nossa. E vamos durar mais tempo e trabalhar mais eficientemente. Orávamos um pelo outro, conversávamos bastante. Mais tarde o Adriano deixou a igreja presbiteriana, foi trabalhar em um projeto numa outra denominação. Perdemos contato já há algum tempo. Mas durante esse período que nós andávamos juntos, nós sempre nos lembrávamos aonde nós deveríamos estar buscando as nossas forças, a nossa energia. E essa lição ficou, acredito que ficou para mim e ficou para o Adriano também. O Senhor Jesus está dizendo que é nele, é dele que nós retiramos o vigor. Nós somos luz no Senhor. Porque se você não estiver nele, ele diz isso em João capítulo 15, você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Então deixa eu caminhar aqui para a nossa conclusão. Se você está ligado no Senhor, se você está disposto a ser sal que dá sabor, luz que ilumina, se você está pronto para cumprir o seu propósito, isso vai trazer frutos e frutos abundantes no Senhor. E o fruto que se espera da luz é um só, que ela brilhe. O fruto que se espera do sal é que ele tempere, que lhe dê sabor. Minha primeira refeição em São Paulo, quando eu fui para o seminário, foi emblemática, foi marcante. Ao chegar lá, o diretor do seminário, que era um coreano, foi buscar a gente na rodoviária do Tietê e trouxe-nos para o Cambuci. Perguntou se nós já havíamos almoçado, nós falamos que obviamente não, e já era 2h30 da tarde. E então nos assentamos à mesa e colocou para a gente comer uma bisteca, um bife de bom tamanho. Com a fome que estávamos, agora a coisa ficou boa. Ao tirar o primeiro pedaço e colocar na boca, para quem conhece a comida coreana, sabe que eles gostam muito de coisa doce. Carne adoçada.
Existem coisas estranhas no mundo, mas essa para mim foi uma das mais. Eu falei, eu não dou conta de comer isso, por mais que eu esteja com fome. Eu olhei do lado, tinha um pote de pimenta, de um molho de pimenta dessa altura assim. Baiano, pimenta, vocês imaginam o que acontece. Falei, pelo menos vai dar uma... Peguei a pimenta aí, coloquei com vontade, com gosto. Doce também. Queridos, eu perguntei onde ficava a padaria mais próxima. Fui atrás de pão. Não deu para comer. Sem sal. Literalmente, insosso. Tinha sabor, mas não tinha sal. E carne é com sal. O que se espera do cristão é que ele ilumine, é que ele tempere, que ele dê sabor, que ele conserve, que ele faça diferença. Deixa eu perguntar para você, cristão, o seu estilo de vida, na escola, no lazer, no trabalho e até de vez em quando na igreja, ela tem demonstrado que você tem conseguido cumprir o propósito da sua existência? O que você é, como você faz e qual a finalidade de você estar fazendo essas coisas? Porque o seu estilo de vida em Cristo é o seu atestado de autenticidade. Se você é sal, você salga. Se você é luz, você ilumina. E o que o seu estilo de vida está dizendo sobre quem você é? Como você faz as coisas? E para que, afinal de contas, você está aqui? Eu quero desafiar você nessa noite a cumprir o seu propósito, o propósito para o qual você foi chamado em Cristo Jesus. Eu acredito que em algum momento da sua vida, especialmente os homens que gostam de remendar coisas, de construir coisas, já tenha encontrado uma ferramenta e se perguntado, para que isso serve? Já aconteceu contigo, meu irmão? De vez em quando eu vou em lojas de ferragens e fico olhando e tentando adivinhar, tentando imaginar, sem perguntar obviamente para o vendedor, para que determinadas coisas que estão ali servem. Ferramentas e objetos que, se colocarem na minha frente, eu não vou ter a menor condição de dizer para o que servem, qual é a função a que estão destinadas. Algumas dessas ferramentas a gente pode até improvisar para outra coisa. Você consegue dar uma improvisada, e pode ser que alguém que conheça olhe assim e diga, como? Por quê? Que negócio é aquele ali? O que aquilo está fazendo ali? Tem coisas que você pode possuir ou adquirir que podem ser úteis e de alto custo, mas que dentro de pouco tempo ficarão esquecidas e talvez seus filhos olhem e digam, mas para que servia isso aqui? Outro dia eu ganhei algumas doações para a igreja, e lá tinha, desculpe, cacofonia horrível. E entre as coisas que foram doadas, tinha um reprodutor de HD. Vocês sabem que raios é isso, adolescentes e jovens? Quando eu olhei para aquilo, eu também não sabia o que era. E a pessoa que estava doando, digo, pode levar se você encontrar utilidade para isso. Até hoje eu não descobri que utilidade dá para aquilo. Ninguém quer. A maioria nem sabe o que é aquilo. E às vezes não é muito diferente na igreja, queridos. Às vezes não é muito diferente na igreja. Podemos encontrar cristãos improdutivos simplesmente porque não sabem o que são em Cristo. Isso é um problema. Isso é um problema muito grave. Como é possível que um cristão não saiba que ele é sal e luz? Como é possível que um cristão não saiba o que ele está fazendo na igreja? Eu tenho algumas respostas. A primeira delas, talvez não tenha sido ensinado. E eu sei que é possível que em muitos lugares, em muitas igrejas, as pessoas não aprendam sobre o que é de fato ser cristão. É possível. Mas também é possível que seja como aquele aluno que chega atrasado, senta no fundo, fica conversando e desenhando porque não quer aprender. Esse é um problema ainda mais grave. Tem quem ensina, mas não quer aprender. Mas tem também aqueles que encontram o melhor ensino, que têm a mente ágil e conseguem aprender, mas se negam a fazer. Não querem obedecer. E esse é outro grave erro. Uma lâmpada que se recusa a iluminar vai ser jogada fora. Um tempero que se recusa a temperar vai ser jogado fora. Isso tem resultado em alguns problemas no meio do povo de Deus. O povo do Senhor tem sofrido e tem perecido por recusar-se a aprender. Às vezes sofre por não ter quem ensine, mas sofre por recusar-se a obedecer, seja qual for a causa. Ser, fazer ou cumprir o seu propósito. O povo perece.
perece por não saber, perece por não querer saber, perece por não querer fazer. Eu quero concluir perguntando a você mais uma vez: o seu estilo de vida tem nada a ver com a sua roupa, com o seu cabelo, mas o seu estilo de vida mostra se você está cumprindo o seu propósito, o propósito do teu chamado, de Cristo ter chamado você para ser sal e luz? O seu estilo de vida na escola, no lazer, no trabalho e até de vez em quando aqui na igreja tem demonstrado que você é o que deve ser, que você faz como deve fazer, que você cumpre o propósito para o qual você foi chamado? Se não, existem duas possibilidades. A primeira: ou você tem sido rebelde e relapso, e há tempo de correção, o tempo pode ser hoje e agora. Ou você não é sal, você não é luz, não é discípulo do Senhor Jesus. E há tempo para conversão, há tempo para ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor transforme a minha vida e dê sentido à minha vida. E você pode fazer as duas coisas, uma delas, óbvio, você só pode fazer uma das duas, depende do seu estado. Você pode fazer isso agora. Senhor, restaura, ou Senhor, transforma. Você pode fazer isso neste momento, inclinando a sua cabeça, esquecendo quem está do seu lado, que pode talvez até ser um empecilho na sua vida, ser um alqueire que impeça você de brilhar, e falar com o Senhor Jesus. Eu quero que você faça isso neste momento. Feche seus olhos, esqueça quem está do teu lado e fale com o Senhor de maneira muito simples, não precisa frases elaboradas. Diga: Senhor, o Senhor sabe como está a minha vida, o Senhor sabe se eu preciso de restauração ou de transformação. Transforma a minha vida, Senhor, restaura a minha vida, porque eu quero ter um sentido, eu quero ter consciência de quem eu sou, eu quero saber como fazer o que eu devo fazer, e eu quero fazer aquilo que fui chamado para fazer. Em nome de Jesus.